Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o professor Manuel Antônio Teixeira Filho sobre a reforma da execução trabalhista. Professor, o Congresso Nacional está analisando nesse momento um projeto de lei, o PLS 606 de 2011, que promete trazer uma série de inovações, que tentam modernizar a execução trabalhista. De uma forma geral, analisando esse projeto como um conjunto, podemos dizer que essa é uma tentativa de trazer para o processo do trabalho aquilo que já vem funcionando no processo civil, como o senhor comentou no primeiro bloco? De certo modo, sim. Mas devo dizer antes que esse projeto atualmente está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E realmente o projeto, ele copia o processo civil, em grande parte. Por quê? Hoje nós temos na CLT um capítulo que trata da execução, assunto sobre o qual nós estivemos falando até esse momento. Mas o processo civil, há algum tempo, alterou o seu sistema, modificando a denominação da antiga execução por quantia certa para cumprimento da sentença. Passou-se a entender o processo civil que não deveria haver um processo autônomo de execução, ou seja, havia um processo de conhecimento, iniciava-se um processo de execução. Havia um segundo processo distinto do anterior, embora ligado a ele. O processo civil que fez? Modificou a antiga execução para cumprimento da sentença. De modo que a antiga execução nada mais é do que uma sequência normal do próprio processo de conhecimento logo depois da sentença. É a chamada teoria sincrética, né? Sincretismo, foi uma sincretismo. O que fez o CPC? Ele reuniu a antiga execução, por quantia certa, ao processo de conhecimento. Daí a ideia de sincretismo, dessa fusão entre os dois processos. Pois bem, o projeto de processo do trabalho, o projeto de lei do Senado 606, ele reproduz, em certa medida, essas alterações do CPC. Porque o título da CLT, que hoje é denominado execução, ele passa a denominar-se no projeto de do cumprimento da sentença e da execução dos títulos extrajudiciais. Esse é um bom caminho, professor? Não necessariamente, simplesmente pela mudança de rótulo. A mudança do rótulo não tem o poder de alterar o conteúdo. Nós teremos que examinar o conteúdo desse projeto para podermos, então, emitir uma opinião sobre se o projeto é bom ou não é o desejável ou não é o desejável. Mas é assim, em uma demonstração genérica, esse projeto, então, ele passa a chamar a antiga execução de cumprimento da sentença e reserva o vocábulo execução para os títulos extrajudiciais, como os termos de ajustamento de conduta perante o Ministério Público do Trabalho, cheque de pagamento de verba trabalhista. Então, assim é que se passa a denominar o novo capítulo da CLT a respeito da antiga execução. Agora, evidentemente, teremos que examinar as várias disposições desse projeto para ver se ele é conveniente ou não. Certo. Professor, um dos problemas que costuma atrasar a execução do processo são aquelas idas e vindas com a definição dos valores, que cercam os chamados cálculos. Existe uma percepção de que o executado pode discordar desses valores com uma certa facilidade, sem ter nenhum tipo de ônus. Que mecanismos que esse projeto de lei traz para tentar amenizar essa situação? Nesse ponto, penso que o projeto possa contribuir para os objetivos realmente da execução. Por quê? Na situação atual, o devedor, quando vai impugnar os cálculos, porque não concorda com ele não tem nenhuma consequência em função disso, não há nenhuma sanção, nenhuma punição. Ele impugna os cálculos, entendendo que estão errados, e aguarda que o juiz depois decida esse incidente da impugnação. Nesse ponto, como eu dizia, há um contributo interessante do projeto, que determina o seguinte: a parte que o devedor reconhecer dos cálculos, ele já tem que depositar para poder discutir a parte com a qual ele não concorda. Então há uma separação. Ora, se ele é devedor, é porque ele deve. Ele não pode dirigir-se ao juiz e dizer: olha, esse cálculo é de 100 mil, eu não devo nada.
Isso é inaceitável para quem é devedor. Então, alguma coisa ele deve. Desses 100 mil que eu menciono como exemplo, digamos, olha, eu reconheço que devo 60 mil reais. Esses outros 40 eu vou discutir. Esses 60 que ele já reconhece, ele tem que depositar em juízo, comprovar que fez o depósito, para poder discutir os 40 mil reais com os quais ele não concorda. Se ele deixar de depositar estes 60 mil reais, no exemplo que eu dei, haverá uma multa de 10% desse valor. Desse valor incontroverso. Valor incontroverso, o valor que ele reconhece. No exemplo do senhor, os 60 mil reais. Os 60 mil reais. É interessante observar que o fato de ele deixar de depositar os 60 mil não o impedirá de discutir os cálculos. Ele responderá pela multa de 10% sobre os 60 mil. É interessante dizer isso porque a norma nada esclarece. Seguramente haverá uma dúvida por parte da doutrina, da jurisprudência, nesses termos. Mas se o devedor deixar de depositar, no exemplo que a execução já fica mais cara para ele, né? Deixar de depositar os 60 mil, que ele reconhece. Ele então não pode impugnar os 40 mil que ele não admitiu? Entendo eu que ele poderá impugnar. Poderá impugnar. Mas o que acontece é que, como ele não depositou, ele vai responder pela multa de 10% sobre o valor incontroverso. Quer dizer, esse mecanismo visa evitar aquela contestação meramente protelatória geral, automática, né? Que travava toda a possibilidade de prosseguimento da execução. Pelo menos agora o devedor vai ter de reconhecer um certo valor. Esse valor, se ele reconhece, o juiz tenderá já a liberá-lo em benefício do credor, e o que vai ficar para discutir é justamente aquela parte com a qual o devedor não concorda. Agora, professor, por falar em multa, o projeto também prevê a aplicação de uma outra multa de 10% no caso de atraso do pagamento, né? Isso. Como já acontece, esse é um instituto que já é aplicado no processo civil. Mas houve uma tentativa de se trazer uma novidade, que é que essa aplicação dessa multa poderia variar conforme comportamento processual da parte. Isso. Como é que isso ia funcionar? A ideia seria de que fixado o pagamento de um valor, seja por sentença ou por acordo, o devedor disporia de 10 dias para realizar o pagamento. Se não o fizesse, o juiz aplicaria uma multa de 10%, né, em função desse descumprimento da obrigação. Mas o projeto, em certa altura, previa uma oscilação dessa multa conforme fosse o comportamento processual do devedor. Quer dizer, o juiz indagaria por que motivo ele não cumpriu a obrigação. E conforme fosse a resposta que o juiz encontrasse, a pergunta que ele próprio formulou a si, por que ele deixou de pagar, ele majoraria a multa, faria uma oscilação de 5%, 10%, 20%, conforme fosse a gravidade do ato ou a falta de justificativa do devedor porque deixou de cumprir a obrigação. Essa é uma medida punitiva tolerável, aceitável e vem a bem da execução. Ok, eu vou precisar interromper o nosso papo para chamar o nosso próximo intervalo. E daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa. É 1 minuto.